descobrindo o meu propósito. Andrei, o que é o meu propósito? Onde eu acho isso? Como que eu faço isso? Vamos lá. A gente tem alguns problemas com o propósito. A gente acha que o nosso trabalho, a nossa função é o nosso propósito, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que aquilo que você está fazendo agora é só a sua função, ok? Então, o nosso propósito de vida, né? As coisas que a gente almeja, aquilo que a gente busca, eles têm que ser somente um piso na nossa vida. Andrei, mas qual é a minha função? O que eu vim para fazer nessa vida? O que eu tenho que fazer? Jesus, ele deixou relatado para a gente o que nós deveríamos fazer. Que até os apóstolos perguntam para ele, né? O que a gente faz agora? Ele fala, faz o que eu fiz. Sejam meus imitadores. Em meu nome, vocês farão obras maiores do que as minhas. André, então quer dizer que eu tenho que sair por aí falando de Cristo e curando as pessoas? O certo seria, sim, a gente fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Só que ele disse que a gente iria fazer obras maiores do que a dele. Tá? Então, se a gente vai fazer coisas maiores, a gente não pode ficar somente limitado àquilo que Jesus fez. Ele deu o exemplo de como a gente agir, de como a gente ser, de como a gente pensar, de como a gente cuidar das outras pessoas, né? Ele falou assim, que a gente tinha que amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, só nessa daí foram 2 ordens que a gente já tem que obedecer. Eu não lembro onde fala que nós somos devedores do amor de Cristo, do amor de Deus para as pessoas. Então, se nós somos devedores, essa é a única dívida que nós temos. André, e dívida material, eu devo um dinheirão, não sei o quê. Eu entendo que isso é completamente pagável a partir do momento que você encontra a sua identidade, o seu propósito. E lógico, você faz os ajustes certos na sua vida, tá? A gente vai chegar nessa parte mais pra frente. Mas vamos lá. Andrei, a treta sobre o propósito. Beleza. Então, em Gênesis 1:26 fala assim, Vou pegar aqui, que é mais fácil da gente ver. Gênesis 1:26 fala assim, E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. E sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Aqui estão as lições mais valiosas para mim da Bíblia. A primeira, ela fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Ou seja, nós somos parecidos com Ele. Se a gente é parecido e a gente consegue, fazer as mesmas coisas que Ele, lógico, guardado as devidas proporções, tá? Jesus mostrou que, sendo homem, Ele conseguiria fazer coisas extraordinárias, como curar as pessoas, como ter a sabedoria, que Ele tinha sabedoria para dar os conselhos, perdoar os pecados. Olha tudo que Jesus fez sendo homem, ok? Ele teve misericórdia, ele teve a ira santa dele na frente do templo. Então, essas coisas, elas nos mostram que nós podemos ser imagem e semelhança do Criador. Nós podemos ser exatamente da forma que Ele é, sem ter o poder que Ele tem, ok? Só que Ele fala assim, e que tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre toda a terra. Lá no 28 ele fala assim, e Deus os abençoou. Eu fico assim, até um pouco indignado e frustrado de ver as pessoas pedindo todos os dias de manhã para Deus abençoar elas. Nós já somos abençoados, ok? Coloca isso na sua cabeça e repita após mim, repete mesmo, se puder até escreve, eu já sou abençoado, eu já sou abençoado. Você já é, não tem mais o que acontecer, você já é. Deus os abençoou e disse, sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra e subjugai-a, tá?
Então você tem que exercer esse comando, você tem que ter esse comando. E ele fala assim, e tem de domínio, ele reforça, e tem de domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda coisa vivente que se move na terra. Então vamos lá. O que a gente não entendeu ainda sobre propósito? A gente não entendeu. Você já viu lá nas 7 camadas que a primeira delas é o projeto. Então Deus já fez um projeto de você ser imagem e semelhança dele e acabou, não tem mais conversa, ok? Espero que você já tenha entendido isso. Se você governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e sobre a coisa rastejante, você está governando também sobre a sua vida. Se você governar as suas emoções, as suas vontades, o seu querer, você está governando. O que Deus nos chamou para fazer foi governar. Governar sobre a terra, governar sobre o gado, governar sobre tudo isso. Andrei, mas o que isso tem a ver com o meu propósito? Tá. O seu propósito é governar sobre si. Tá? Governar sobre aquilo que Deus te deu. O que você tem hoje? Nada. Por quê? Já vou direto ao ponto. Porque nem a sua vida não é sua. Deus te deu, Ele te trouxe, você não pediu, e Ele vai te trazer de volta para a vida dele. Ele vai tomar a tua vida a hora que Ele quiser. Você nem sabe o dia que isso vai acontecer, então não é sua. Tá? O que a gente tem que fazer? Governar aquilo que Deus nos deu, ser mordomos sobre tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. As coisas que você aprendeu, tá? Vamos supor, você fez uma faculdade de engenharia. Isso que você aprendeu, você pode usar no seu propósito. Olha que demais. Se Deus mandou a gente governar, Deus mandou a gente governar. Jesus falou que era o quê? Amar a Deus e amar o próximo. E ser imitador dele. Você quer 4 coisas melhor do que essa? Então, vamos lá. Governar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e ser imitador de Cristo. Eu não sei o que falta para você colocar isso na sua vida, para você aplicar isso. Então, esse é o propósito. Governar sobre a sua vida, governar sobre as suas emoções, governar quem você é, governar os ambientes. Então, qual é o problema das pessoas hoje? Elas não governam a sua vida. Elas não cuidam da própria vida. E isso é a coisa mais simples de se fazer. É simplesmente cuidar da sua vida. Ah, mas o fulano não quer ir junto comigo, meu marido não quer ir junto comigo, a minha esposa não quer ir junto comigo. Ótimo. Sabe o que você vai fazer? Vai ter resultados. A hora que você tiver resultados e você estiver mostrando e vivendo esses resultados, a pessoa que está do seu lado ali, o seu cônjuge, ela não vai te largar. Porque ela vai acreditar naquilo que você carrega. A sua formação, ela é rica no seu propósito. Por isso que algumas pessoas falam assim, eu queria apagar o meu passado. Se você apagasse hoje o seu passado, o problema seria que você iria fazer as mesmas coisas. Se você recomeçasse, você iria fazer as mesmas coisas porque você não tem a sabedoria que você tem hoje. Você não tem a vivência que você carrega hoje. Então, se você não carrega essa vivência e não tem essa sabedoria, automaticamente você vai repetir as mesmas coisas. Só que pensa comigo, tudo aquilo que você viveu trouxe você aonde você está hoje. Fez de você ser quem você é hoje. Então, o problema da gente achar que a gente fez tudo errado e a gente não está tendo resultado é que a gente não sabe aproveitar aquilo que aconteceu. Tem um método que eu quero até usar com vocês, eu quero que vocês façam, é uma tarefa,
tá? Essa tarefa, vocês vão pegar do dia de vocês, do dia que vocês nasceram, e relatar todas as experiências. Como se você traçasse uma linha, tá? E na parte de cima você colocaria as experiências boas, na parte de baixo, gravando. Vocês vão fazer uma tarefa, que é o seguinte, vocês vão dividir em 3 partes. A primeira parte, as experiências boas, no meio, as experiências mais ou menos, e na última fileira, as experiências ruins, tá? Tudo isso que vocês fizeram, exemplo, eu nasci em 83, eu lembro que eu morava numa casa que era pequena, e eu lembro que eu gostava de brincar no quintal, então aí você vai relatando as experiências. Eu brincava no quintal quando eu tinha tantos anos e não sei o quê. Vão relatando tudo isso. Um dia o meu cachorro sumiu, relatem tudo isso. Tudo isso que vocês viveram. Eu sei que demora tempo, tá? Quando eu fiz, eu demorei pelo menos uma semana para conseguir fazer tudo, tá? Eu sei que tem gente que tem mais habilidade, consegue fazer mais rápido, tem algumas memórias melhores e consegue escrever mais rápido. No meu caso, eu demorei tempo porque eu fui muito meticuloso naquilo que eu estava fazendo. Eu realmente fiz com diligência, eu queria ser diferente, eu queria fazer uma coisa muito bem feita, então eu caprichei, levei dias para fazer. Vocês vão relatar cada experiência de vocês, as experiências boas, as mais ou menos e as ruins. Tá? Por que, Andrei? Por que fazer esse método? Porque é o seguinte, tudo aquilo que você viveu te trouxe exatamente onde você está hoje. As coisas boas e as coisas ruins. Tá? Com as coisas boas, você aprendeu como fazer. Você não começou de cara fazendo tudo certo. E isso trouxe para você um método, um passo a passo que você pode ensinar alguém. Eu lembro que esses tempos atrás eu fui numa corrida. E nessa corrida, o que aconteceu? Eu saí, né, o pelotão de elite voa, né, vai embora. E tinha um trajeto que chegava numa parte que você tinha que voltar refazendo o trajeto. Lógico, do lado oposto, mas você refazia o trajeto. Nessa parte de estar voltando, eu encontrei com 2 amigos meus. E eu falei para ele, vamos fulano, vamos ciclana. E eu incentivei eles, porque eu vinha voltando já tinha passado por uma etapa. E nessa, acabou uma parte assim, que tinha uma subida muito difícil de terminar, e chegou lá em cima, eu pensei assim comigo, nossa, o pelotão de elite, já olhei lá na frente, e o pelotão de elite já estava voltando, incentivando as pessoas. Eu falei, nossa, que da hora isso daí, né? Os caras já terminaram, já validaram, né, a experiência deles, aquilo que eles viveram, e agora eles estão incentivando outras pessoas. E eu pensei, puxa, é exatamente isso que a gente tem que fazer da nossa vida. Esse é um dos nossos propósitos. Colocar a nossa experiência à disposição de outras pessoas. Mas o que eu sei é muito pouco, eu tenho só 20 anos e eu nem vivi tanto. Mas tem coisa que você sabe que eu não vou saber. Então, entenda que o nosso propósito de vida é também ajudar outras pessoas, como Jesus disse, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, é ajudar as pessoas a viverem novas experiências. E é por isso que eu montei a imersão e a mentoria da Vida Premium. Porque eu quero que as pessoas vivam uma vida melhor do que a minha. Eu quero que as pessoas entendam que elas precisam melhorar a si mesmas, física, mentalmente e espiritualmente, para poder ter essa vida premium. São 3 pilares que a gente não pode perder. Que a gente não vai perder. A gente andando junto, eu não vou deixar você perder. Tá? O seu propósito é usar aquilo que você viveu e aprendeu para ajudar outras pessoas, mesmo sendo pouco. Por que, Andrei, mesmo sendo pouco? Imagina comigo. Nós temos hoje no mercado grandes players, grandes. Joel J, Thiago Brunet, vou falar uns que eu sigo, tá? Que são caras que eu me espelho e miro neles. Joel J, Thiago Brunet, Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, o Nésio Monteiro, Thiago Rocha,
Só que são 6 caras que eu sempre modelo eles, eu vou mostrar para vocês depois o que é esse negócio de modelagem. Então são coisas que são pessoas que já atingiram o lugar onde eu queria estar. E eles estão voltando para me incentivar. E quando eu passar pelas pessoas que não foram alcançadas pelos grandes players dessa corrida da vida, eu vou incentivar elas. Eu vou falar para elas, vamos fulano, vamos, ó, é assim, assim. Sabe? Entenderam? Vamos supor, mas eu não sei muita coisa, mas vamos supor que você esteja hoje no nível da vida, no nível 1. Tem pessoas que estão no nível 0. Você não vai alcançar as pessoas que estão no nível 5. Tá? As pessoas que estão no nível 5, elas estão 4 níveis na sua frente. Você pode ajudar as pessoas que estão no nível 0. E é isso que é trabalhar no seu propósito. O seu propósito é simplesmente aquilo que você decide fazer ou não da sua vida, as suas escolhas. Então, quando você decidir aquilo que você quer fazer, aquilo que você vai fazer da sua vida, todas as experiências que você já teve, tudo aquilo que você juntou na sua vida, você pode ajudar outras pessoas. André, mas eu não sei, não tem muita coisa. Vai aprender. Quanto mais você aprender, mais você se desenvolver, outras pessoas você vai poder alcançar. E nessa, quando você ensina outras pessoas, entra a sabedoria em você. Você pode ter o conhecimento, mas a sabedoria é aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou. Então, para ter essa vida premium, que a gente tanto sonha, precisa dos 3 pilares básicos da vida. O físico, o emocional e o espiritual. Nesse meio entra intelectual, entra tanta coisa que a gente pode ir desenvolvendo e aprendendo. Mas o que eu quero falar para você é: não deixe de aprender todos os dias e não deixe de ensinar as pessoas. É esse o nosso propósito. Ajudar as pessoas que estão atrás da gente. É incentivar as pessoas que estão atrás da gente. Quantas pessoas, quando eu falei lá atrás assim, que a gente é devedor do amor de Cristo, quantas pessoas, vou botar isso na nossa conta, tá? Quantas pessoas se mataram ou fizeram alguma coisa com a sua própria vida, intentaram contra a sua própria vida porque a gente não abriu a nossa boca. Porque a gente não falou aquilo que era oportuno no tempo oportuno. E a culpa é nossa. Eu sei que às vezes a gente fica aí nesse vitimismo, mas eu não sei nada, é tão difícil. Então fica sentado esperando a vida acontecer. Não vai aprender coisas novas. Não vai se conectar com pessoas. Não vai viver em novos lugares. As pessoas acham que elas nasceram numa casa, cresceram nessa casa e nelas elas têm que ficar. Não é assim, a gente não é árvore para ter raiz em um lugar. A gente tem que viver novas experiências. Nós temos sempre que estar saindo. A nossa família é nossa prioridade. Então o propósito é esse. O propósito é governar nessa terra os ambientes, governar sobre as nossas vontades, a nossa vida, é amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e ser imitador de Cristo. Essas 4 coisas, se você fizer tudo bem encaixado, descobrindo a sua identidade, descobrindo os seus bloqueios, que é a próxima aula nossa, descobrir os bloqueios, você vai entender que a sua vida tem um propósito único, que é ser o mordomo de Deus nessa terra, guardar as coisas que Ele nos confiou. Lá em Salmo 115, versículo 16, fala assim, que os mais altos céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens, aos filhos dos homens. Então a gente tem que governar nessa terra, que é exercer a autoridade que Cristo nos deu, é viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele já conquistou, já está pago. O seu pecado, os seus erros, essas coisas não tem como apagar e não precisa ser apagado, porque assim, quando a gente erra numa coisa, Deus nos capacita, Deus já nos recruta, vou trocar a palavra, não é capacita, Deus já nos recruta
para que outras pessoas não, para que a gente ensine as pessoas para que elas não caiam no mesmo erro que a gente. Olha que legal. Por que a Bíblia coloca tão explicitamente aquilo que Abraão fez? Porque Abraão era escravocrata, ele vendeu a mulher dele duas vezes. Ele teve medo, né, de encarar a realidade e as circunstâncias. Davi também errou por muitas e muitas vezes. E a Bíblia não escondeu isso. Porque a Bíblia poderia manipular desse ponto, né? Ó, vamos resguardar aqui os heróis da fé. E eles são os bambambãs, são os bravos e nunca erraram. Só que qual é o problema disso? O problema é que não iria mostrar que eles são pessoas como nós. Não mostraria o amor de Deus sobre a vida deles. E automaticamente a gente não teria referência nenhuma do amor de Deus. Ou seja, o seu pecado nunca vai te afastar de Deus. Eu fico vendo as religiões falarem assim que a pessoa está desviada da igreja, porque filho não se desvia de pai. Escravo sim. Então se nós somos filhos de Deus, como a gente professa tanto que a gente pode se afastar de Deus por nossa própria escolha. E ele mostrou que ele não é um pai rancoroso, mas ele deu a Adão a chance da liberdade. Quando ele cria lá o fruto da árvore do conhecimento, do que era bom e do que era mal, ele dá a chance de Adão sair do jardim. Ele fala para Adão, ó, você está aqui, mas você pode sair se você comer isso daqui. Ele não prendeu Adão, ele deixou Adão livre. Ele não tirou a liberdade de Adão. Então é isso que eu quero que vocês entendam agora. Que o propósito de vocês está alinhado com os bloqueios que você tem, com as escolhas que você fez e com o passado que você tem. O seu passado é um almanaque para você somente relembrar as coisas que você já fez e não torná-la a fazê-las. O rei Davi, por várias vezes ele errou, só que ele nunca errou por várias vezes na mesma coisa. E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Entenderam? Quando eu falo isso assim, erre, pode errar bastante, mas nunca nas mesmas coisas. Bicho religioso agora começa a se contorcer. Não, eu não posso pecar, eu tenho que ter uma vida pura e casta e perfeita na minha vida. Eu tenho que ser perfeito diante dos olhos de Deus, porque senão Deus não vai me abençoar. Deus já te abençoou. Deus não vai estar comigo, depende das suas escolhas. Se você falar agora, Deus, eu quero estar com você, Ele vai estar com você. Mas agora, se Ele chegar na sua presença e você se esconder, Ele não vai ficar te caçando. Ele não fez isso com Adão. Ele chega no jardim porque todo dia ele ia se encontrar com Adão. Ele chega no jardim e pergunta para Adão onde ele estava. Ele não falou, vem aqui. Mesmo ele sabendo o que Adão havia feito, ele já sabia o que Adão tinha feito. Ele queria estar perto. O seu propósito, ele vai de encontro com as coisas que você tem. Ok? Entenda isso. Quer viver o seu propósito? Use aquilo que você já sabe. Aprenda coisas novas. E aí o seu propósito vai estar nas suas mãos. O seu propósito também é sua escolha. Tá bom? Vou fechar essa aula por aqui e bora para a próxima.